falar de Câncer? câncer? Vamos falar de câncer, Dri. Por favor. Vamos! Bom, eu acho assim, tem duas, eu e a Carol a gente conversou, tem dois mitos Aham, associados ao câncer, que é o mito do herói do Aquiles e da Hidra de certo. Lerna. Carol, vou começar a falar um pouquinho de Aquiles e você vai incrementando a história. A Carol tem bastante conhecimento de mitologia. O Aquiles, ele foi um grande herói, né? E ele nasceu de uma deusa do oceano, a Tétis, e do Peleu, que era um mortal. Então, assim, o Aquiles, ele não era propriamente um deus, ele era um semideus. Entendi. E, na verdade, já tem alguma coisa interessante aí. Ele nasceu do Peleu porque já tinha, assim, uma profetização em volta da história de que a Tétis teria um filho que seria um herói invencível e que ele poderia, inclusive, destronar o próprio pai. Assim, Zeus e Poseidon, que já teriam um certo interesse nela, já se afastaram porque, bom, eu não Uhum. quero perder o meu posto aqui, eu também não quero perder o meu posto aí, não vamos nos arriscar, então vamos manipular aí de uma maneira para que ela case, inclusive com um homem bem mais velho, um rei, ok, um rei, um mortal, mas que isso não nos atinja, não chegue a nós. Perfeito. E aí, realmente, a Tétis tem esse menino e ela já sabia dessa história que rondava que ela teria um filho, que seria um grande herói, e ela também sabia que esse filho, ele infelizmente não teria um destino bom, ele seria morto na Guerra de Troia. E o Aquiles nasce, esse bebê nasce, e a Tétis faz o seguinte, ela pega esse bebê e ela segura ele pelo calcanhar e mergulha ele no rio Estige. Estige, não sei exatamente a pronúncia, acho que Estige. Esse rio, ele é tido como o rio da invulnerabilidade. Então, ela com isso, o que ela pensou? Bom, agora, essa criança, eu vou mergulhar aqui e ela vai ser invulnerável. Eu não vou conseguir transformá-la num deus, mas ela será invulnerável. Só que ela segura pelo calcanhar. Então, a parte que ela protege pela mão é a parte que fica vulnerável, né? E, enfim. Tem uma versão dessa história que é bem mais macabra, que diz que ela, para conseguir transformar ele num herói invulnerável, ela teria que queimar a pele dele e curar as feridas com a profecia. Diz que quando ela estava terminando esse processo, faltava só o calcanhar, o Peleu teria visto ela fazendo isso, ele ficou horrorizado e tirou a criança dos braços dela. Então, tem essa versão também, gente. E aí, essa criança, ela começa a crescer, e quando meio que se aproxima, assim, os rumores da Guerra de Troia, a Tétis e o Peleu, eles afastam esse jovem. Na verdade, esse jovem, ele foi assim... Tem também, né, Carol, boatos de que ele foi meio que treinado pelo Quiron, por centauros, e foi daí que ele se transformou ele num grande atleta, que ele era um homem muito veloz, que ele era assim, ele tinha habilidades corporais incríveis. Sim, ele foi um dos pupilos, ele teria sido um dos pupilos de Quiron. Então, e aí uma das versões também que eu li é que nesse afastamento que a família faz dele, eles colocam ele num palácio do rei Licomedes e inclusive disfarçam ele de mulher. Então, por aí eu já achei interessante assim, né, gente? É o que é a mãe. Como a mãe, ela faz de tudo muitas vezes para proteger e manipular o destino do próprio filho. Quer dizer, você afasta, você disfarça, você coloca uma roupa de mulher e nem assim Aquiles se desviou do que estava destinado para ele, né? Dele. O mito de câncer, esse mito, né, relacionado com o teste, ele mostra bem o poder, assim, o amor daquela mãe. O amor daquela mãe. O tempo todo ela fez de tudo para ele não morrer. Ela fez de tudo. Afastar ele do destino dele, mas mesmo assim não foi possível, era o destino dele. Não foi possível, dele. Porque assim, tem algumas histórias que contam que, por exemplo, ele ficou nesse palácio, disfarçaram ele de mulher, e o que acontece? Ulisses farejou. Eu não sei muito bem como, a Carol pode entrar com alguns detalhes. Parece que assim, eles entraram nesse palácio
e eles descobriram Aquiles lá. Na verdade, assim, parece que eles deram um sinal de trombeta, como se fosse um aviso de que a guerra estaria começando, e foi aquela correria no palácio. As mulheres começaram a se esconder e ele se colocou numa posição de combate. Então, ali mesmo disfarçado de mulher, Ulisses identificou ele como um herói. Você tá pronto para a guerra? Tô pronto para a guerra, vamos para a guerra. E, resumidamente, foi meio que isso, não foi, Carol? Foi. E antes disso, ele havia tido um caso com uma das filhas desse rei. Que o filho dele foi com a filha desse rei. Quer dizer, ele estava disfarçado de mulher, mas ele, enfim, ele teve os dele. E aí, outra coisa interessante, assim, que também vem à tona com o mito do signo de Câncer, disse que o Aquiles, realmente, ele foi um grande herói, um batalhador, um herói grego que lutou contra os troianos. Só que o que acontece, num determinado momento da guerra, Heitor, que era um herói troiano, diz que o melhor amigo dele, que era o Patroclo, e ali ele se transforma num verdadeiro sanguinário. Ele, assim, comete atrocidades nessa guerra, ele perde a mão, entendeu? Então, assim, é interessante que diz que até os próprios deuses ficaram indignados com essa atitude dele e até meio que mandaram um recado pela Tétis, que é a mãe dele, para falar assim, ó, ele tá perdendo a mão, tem uma ética de guerra, ele não tem, parece que ele não devolvia alguns corpos. Ele mata Heitor e ele não devolve o corpo de Heitor para a família. Ele amarra o corpo de Heitor num carro de guerra e fica circulando. Né? Assim, uma atitude... Isso daí a gente vê no filme. Sim. Isso daí eles mostram no filme. Isso já está meio que no final da guerra, quando o Aquiles ele realmente se aproxima do palácio. Mas a questão é que, assim, ele por esse ferimento, ele acaba morrendo, né, Carol? Eu não sei se ele teve alguma mais embate, acho que eles acabam realmente machucando mais ainda o Aquiles. Mas o interessante é que é tão famoso esse mito que virou até o famoso, né, ditado, o calcanhar de Aquiles, que é a nossa parte mais vulnerável. Vulnerável, ponto fraco da gente. É forte. E tem muito a ver com a questão de, assim, aonde a mãe mais passa a mão, aonde a mãe mais protege, aonde a mãe mais tenta interferir, parece que ali é onde dá mais problema. Sim, é a nossa maior vulnerabilidade, né? E falar de vulnerabilidade é falar de câncer, né? Câncer é um signo que fala muito sobre as vulnerabilidades, né? Um signo que tenta se proteger muito, tenta... eu gosto muito de pensar que câncer, o caranguejo é um animal que tem uma casca dura, né, para proteger o interior muito sensível. Exatamente. A questão da carapaça é pensar muito nesse mito de Aquiles, né? Então, tentou se proteger ele de todas as formas, mas não adianta, ele tinha uma vulnerabilidade. E é interessante quando a gente vai e observa o próprio animal, né? Eu gosto muito de observar, a astrologia tem muito a ver com a natureza. Quando a gente está na praia sentado e a gente vê o caranguejo, é muito interessante. O caranguejo, ele vem para a areia, aquilo é assustador para ele. Ele olha quem está sentado na praia com medo, né? Ele tem um medo daquilo. Dali a pouco ele volta para trás, né? Quer dizer, é o passado, aí ele volta. Ele anda de lado. Ele anda de lado que é para a caixinha. Ele volta para a caixinha, ele se enfia na areia, ele volta para o mar. Então, assim, esse movimento, o movimento do caranguejo, ele tem tudo a ver com o signo de Câncer. Tudo a ver. Né? E aí, eu me jogo, eu não me jogo, eu falo, eu não falo, eu tenho atitude, não tenho atitude, mas ainda assim é um signo instintivo. Eu nunca me esqueço de uma aula do Robson, eu não sei se vocês lembram dessa aula dele, que ele falou assim, ó, Câncer, é interessante, Câncer é um signo afetuoso, emotivo, sentimental. Mas o que Câncer, posicionado numa casa 1, por exemplo, tem lá no meio do céu? Áries. Como é o comportamento que cancerianos muitas vezes gostam de mostrar, por exemplo, né, que a casa 10 é o que fica visível. Então, assim, existe sim uma certa agressividade, existe um instinto forte por trás do signo de Câncer. E a própria mandala astrológica mostra
mostra isso. Quando você posiciona uma casa 1, lá na casa 10 ele tem Ares. Então, assim, Aquiles, ele virou um sanguinário, ele virou puro instinto no final da guerra. Quando mexeu com uma pessoa que era do círculo quando mexeu com os afetos dele. Né? Os afetos, porque existem até algumas pessoas que entendem que eles tinham até uma relação amorosa, ele e Patroclo, né? Eles poderiam até, né? Então, muitos falam de uma possível bissexualidade mesmo do Aquiles. Até porque essa questão de homossexualidade na mitologia grega ela é completamente diferente. Sim, não. A relação era uma sociedade que aceitava, né? Tinha totalmente. Fazia o amor parte sempre né, possível cultura, entre homens, mulheres, enfim, né? Não tinha Os isso. guerreiros, os homens que lutavam juntos, eles estabeleciam um vínculo, né, muito forte. Muito forte. Sim, é bem interessante isso que você falou, Carol. Eles tinham um vínculo, um comprometimento, uma admiração profunda. A gente percebe vários heróis, como eles se vinculavam mesmo. Sim. E aí, quando ele perdeu, né, o Patroclo, que era, enfim, era essa dupla dele, né, era esse parceiro, ele ficou completamente fora de si, ele perdeu completamente a mão e ele se entregou. Perdeu a mão. Perdeu totalmente a mão. E realmente, ele só entregou o corpo de Heitor quando o próprio pai de Heitor se ajoelhou aos pés dele, o Príamo. É verdade. É verdade. Implorou, né? Ele implorou. E aí ele meio que caiu isso na tá real. No filme. Sim, também está no filme. Tá no filme. É bem interessante essa história, assim. Muito legal. Tem uma parte interessante nessa história da Tétis, que a Tétis, ela foi criada pela Hera. Quando a Tétis, ela foi educada pela Hera. Olha que interessante, olha a figura da Hera aparecendo aí. Ela foi educada pela Hera e ela teria resistido às investidas de Zeus quando ela era mais jovem, quando ainda não se sabia dessa profecia do filho dela, justamente por lealdade à Hera, né? Agora falando da Hidra de Lerna, que também tem muita relação com Hera, né? A Hera era esposa de Zeus e Hércules foi um dos vários, inúmeros filhos que Zeus teve com mortais. Foi uma das puladas de cerca dele. Pulada de cerca, né? Especialidade de Zeus. E assim, Hércules, especialmente, por ser muito poderoso, né? Por ser um grande herói, era alvo do ódio e da perseguição de Hera, né? Que era uma divindade relacionada à maternidade, à mulher, né? A uma padroeira das esposas. Enfim, ela representava também alguns arquétipos, né? A questão da família, da maternidade. Ela não era a divindade da família propriamente, porque era Hestia, mas ela tinha relação com a questão das mulheres, do matrimônio, né? Ela era a divindade do matrimônio. A história da Hidra de Lerna foi o segundo trabalho de Hércules, né? Daquela série dos trabalhos de Hércules, que Hércules teria... Quando Hércules enlouqueceu e matou a esposa e os filhos, para ele conseguir ser perdoado, né? Ele teria que cumprir 10 trabalhos, né? E o segundo trabalho foi derrotar a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna era uma serpente com várias cabeças e essa serpente era um monstro protegido por Hera, né? Era um monstro que Hera havia colocado naquela região. Hércules teve muito trabalho para derrotar esse monstro, porque ele tinha as cabeças, quando elas eram cortadas, elas nasciam novamente. Então Hércules, ele teve o auxílio do sobrinho dele, que era chamado de Iolau. Então, assim que ele cortava a cabeça, ele tinha que queimar essa cabeça para que ela não nascesse novamente. Quando Hera viu que Hércules estava quase derrotando a Hidra de Lerna, ela mandou um caranguejo gigante para atrapalhar o Hércules, né? Esse caranguejo até tinha um nome, ele era chamado de Carcino. E esse caranguejo, ele foi derrotado por Hércules. Hércules esmagou a cabeça desse caranguejo. Ele estava num dia muito bem, né? Muito bom, né? E o coitado do caranguejo foi lá sob as ordens de Hera para derrotar o Hércules, mas enfim, não dava para derrotar o Hércules matando a Hidra e matou o caranguejo.
e a Hera acabou Dando, né, levando esse caranguejo e a Hidra, né, aí na constelação, em isso. homenagem ao signo de Câncer aí, né, enaltecendo o signo de Câncer. Agora, o interessante, Carol, não sei se vocês, ou até você, Ed, não sei se vocês chegaram a ver, eu li que quando o Sol entra no signo de Câncer, um pouco depois é visível a constelação Hidra. Eu não sabia, isso foi uma curiosidade, foi uma coisa que eu aprendi agora. Não, eu não sabia também. São duas constelações próximas, vizinhas, assim como é a mesma coisa que acontece com a constelação de Escorpião e a constelação de Órion, né? Que a constelação de Escorpião, como o mito de Escorpião está muito relacionado com a história do gigante Órion, são constelações vizinhas no céu. Então, acho que até uma maneira que os gregos tinham de explicar por que aquelas constelações eram próximas do céu. Então, eles acabaram relacionando a mitos correlacionados. E é muito interessante como eles se encaixam. Agora, o mais interessante também é de Carol, porque não sei se a Carol chegou a também perceber isso, eu li assim, por exemplo, quando a gente pega a questão da Hidra de Lerna, também tem a ver, aonde que se encaixa com Câncer? Também tem a ver com emoções, sentimentos, medos, questões reprimidas na gente e que a gente tenta muitas vezes abafar, cortar e surge e muitas vezes vem à tona com tudo. Então, assim, aonde que se encaixa, vem pior, aonde que se encaixa, né? Como isso muitas vezes tem que ser trabalhado, né? Hércules está certo, ele foi lá, ele matou a Hidra, mas o que significa essa morte? Como muitas vezes a gente tem que lidar e matar esses sentimentos? Porque, assim, a Hidra, ela também era invencível, era bem isso. Tentava cortar a cabeça, surgiam mais e mais e mais milhares de cabeças. Então, aí, simbolicamente, se associa a questão canceriana, com lua, com inconsciente, coisas que se reprimem e acabam vindo à tona e vem com tudo, vem com explosão, vem com E só quando ele conseguiu identificar cabeça, que era a cabeça imortal, que era central ali. Então ele teve que ir, era a cabeça que ficava no centro, era aquela que não era até difícil dele identificar, que as outras protegiam. Então ele teve que meio que fazer um exercício de autoconhecimento, digamos assim, para chegar no cerne da questão e matar a questão na origem. Exato. Foi muito boa a sua colocação.